sim, cobrança perfeita, direto para o canto esquerdo do goleiro Felipe. E de esquerda, Nenê também entende. Passou a ocupar esse lado do campo e a dar trabalho por ali também. Perseguido pelos adversários, ovacionado pelos vascaínos, até na hora da substituição. Já para o treinador, sempre sobram reclamações e xingamentos toda vez que Nenê deixa o time. O torcedor pegou no pé de Milton Mendes, mas deixou São Januário, foi com a chuteira de Nenê. Neste domingo, o jogador estava mesmo a fim de presentear os mais de 20 mil vascaínos que encheram a casa do time. Além do gol da vitória, as chuteiras foram arremessadas para a arquibancada. Felicidade extra para esses dois sortudos. Hoje pra mim tá sendo o melhor dia da minha vida. Tô muito feliz, deram pra mim. Pegou lá, o moço caiu e toma, minha mãe guardou na hora. Das mãos da mãe, a chuteira já foi para o pé de Humberto, mas vai servir melhor daqui a algum tempo. Quando eu crescer eu vou usar ela. Mas é um pé só. Mesmo assim, é boa. É boa, a chuteira do pé bom, do pé esquerdo, do gol de falta. Presente de Nenê para um futuro goleador. Agora sim, vou fazer gol em todos os jogos. Vai virar ídolo do Vasco também? Já sou. Claro que é. Depois que pegou a chuteira, tinha mais gente atrás de Humberto do que de Nenê. Ofertas não faltaram, mas presente não se vende. E para vir outros desse, só com Nenê em campo. Valeu, Milton Mendes. Boa aí. Ei, Humberto, a alegria do pequeno torcedor que pegou a chuteira boa, né? A chuteira do Nenê que fez um golaço, pé esquerdo. Humberto, não vende isso daí não, hein, menino? Guarda que um presente desse aí rende história ao longo da sua vida. Vasco 1-0, o Nenê de volta ao time titular e o Vasco, na manha do gato, devagarinho, tá vencendo em São Januário e segue pontuando. E acertadamente a diretoria do Vasco, né, que convenceu o Nenê a ficar, né, naquele momento de instabilidade, com a saída do Rodrigo, o próprio Nenê e também o Luiz Fabiano se manifestaram com o desejo de deixar o Vasco, eram pessoas ligadas ao Nenê, mas a consciência do Nenê, acima de tudo, a postura profissional do Milton Mendes, vale ressaltar isso aqui, porque o Milton bancou e botou o ídolo no banco. Tem que melhorar a condição física, tem que melhorar a condição técnica, tem que participar mais do jogo, tem que ser um jogador que se adapte ao esquema técnico ou tático do seu treinador. E foi assim que aconteceu. O Nenê aos poucos foi saindo do banco de reservas. Para ser titular desse time do Vasco, lógico que é, mas jogando o futebol que vem apresentando nas últimas 3, 4 partidas. Ele não pode ficar fora. Ainda tem essa mas também não pode ficar correndo atrás de lateral, igual um louco. Eu também concordo com você, mas por isso é que às vezes é substituído no segundo tempo e a torcida não entende. E tem um diferencial, né? A bola parada do Nenê não é novidade. Todo mundo sabe que essa perninha esquerda dele é calibradíssima, precisa, principalmente ali na risca da meia-lua da grande área. O Vasco fazendo o papel do dever de casa, como o Pascoal falou aqui, né? Perdeu em casa para o Corinthians. Também não perdeu para ninguém fora de casa ainda, né? É um visitante amargo aí para os anfitriões, não tem a menor dúvida disso. Mas a certeza é que o Vasco em casa faz o seu papel. E mais uma vez, como ressaltei aqui, o bom público na Bahia, o bom público também lá na Arena da Fonte Nova, né? Grande casa cheia, o Vasco mais uma vez jogando em casa, empurra o seu torcedor, quase 21 mil torcedores lá no Gigante da Colina em São Januário. É isso, jogando em casa o Vasco vai ser sempre difícil de ser batido. Só que tem que Paulo vencer Lima, fora, né? Tem aquela lei, né, do tudo que vai e volta, tem muita gente falando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro para o Vasco, que de 7 jogos, 10, 3 foram fora de casa, 7 no Rio, sendo 6 como mandante. Só que aí se a gente inverter a tabela, ô Pascoal, essa sequência vai acontecer pro Vasco depois fora de casa, né? Esse negócio, às vezes as pessoas comentam isso, né? Ah, tem um time que é muito favorecido pela tabela. Ah, o Flamengo vai passar 10 rodadas sem sair do Rio de Janeiro. Ah, o Vasco da Gama 7 com jogos em casa. Ah, o Corinthians começou com 3. O Corinthians depois o Vasco fica 6 fora todo de casa, mundo, 7. sabe assim, todos favoráveis. Espera um pouquinho. Não vai virar isso aí? Claro que vai virar o turno. Claro que a situação do segundo turno será completamente diferente. Então, aquele negócio, o pau que dá em Chico vai bater em Francisco. Pois é. Quando virar o segundo turno, os jogos serão diferentes. Aí vamos medir quem é que tem força suficiente para se manter dentro da tabela. É a hora do Vasco aproveitar essa onda, né? Nessa boa pontuação, já que está na primeira página
do Campeonato Brasileiro. O Nenê fez um golaço ontem ali, como ele sabe fazer, e a gente tem certeza que isso aí ele não esquece. Números do Nenê na tela do Bom Dia Fox, esse é um registro do Twitter oficial do Vasco da Gama. Pascoal, o Paulo Lima, já foram 108 jogos com a camisa do Cruz Maltino, 32 assistências e 40 gols. Esse é o camisa 10 do Vasco da Gama. 108 jogos, ele tem participação em 72 gols do Vasco da Gama. Não é de graça que ele está lá, não. Sendo que ele fez 40 e 32 assistências, Nenê tem que ser ovacionado pela torcida do Vasco da Gama. Não tem dúvida, né? E prova isso, Pascoal, quando ele sai do banco de reservas mais consciente profissionalmente, sabendo da qualidade técnica dele, experiente que é, jogador bem sucedido financeiramente, né? E acima de tudo com prestígio, inclusive recente, de ser cotado para sair do Vasco para jogar em outras grandes equipes, como foi inclusive falado numa possível transferência para o São Paulo, foi falado numa possível transferência para o Palmeiras, até se cogitou nele numa volta à seleção brasileira. Mas o Nenê hoje, com a bola que está jogando, sem dúvida, volta a ser, sim, o camisa 10 do Vasco, que é muita qualidade e é muito craque. E hoje, no time do Paulo Lima e do Oswaldo Pascoal no final de semana, se tivesse que escolher Nenê ou Luiz Fabiano? Para jogar juntos ou não, uma opção? Se tivesse que escolher uma opção para vocês. Se eu tivesse um problema no meio campo, eu escolheria o Fabiano. Se eu tivesse um problema no ataque... Não, pelo momento, Paulo, pelo momento. Não, acho que o Nenê merece o destaque. Nenê merece o destaque. E aí, Pascoal? Acho que o Nenê foi um jogador importante demais. Na minha seleção da rodada, o Nenê joga. Na minha seleção da rodada, se você pegar todos que atuaram nessa rodada do campeonato, o Nenê está entre aqueles que faria aquele lado esquerdo ali para mim, mas não precisava voltar tanto para marcar a lateral. Eu acho que é muito sacrificante para um cara que já tem a idade dele e tal. É muito sacrificante. Tem mais gente para marcar, né? Se você... mas que o Fabiano também não marca, tudo bem. Mas tem mais gente para marcar, não precisa só... ele pode jogar? Pode. Então bota o Matheus ali para fazer o lado esquerdo, traz o Nenê por dentro, troca de posição de vez em quando, para dar um respiro pro cara. Dá para fazer isso. Até porque senão daqui a pouco tem que poupar o atleta, né? O Pascoal já falou que o Nenê joga na seleção dele da rodada, daqui a pouco ele vai colocar pra gente o nome do cara da rodada.